Nossa história é sobre um garoto com cabelos prateados e olhos vermelhos, cuja presença é suficiente para fazer homens crescidos gritarem e tremerem. Arcus Reitef não era sempre assim. Voltamos para quando Arcus tinha apenas 6 anos. Um sonho estranho aparece em seu sono. Neste sonho, ele é um bebê com pais encantados com ele, depois um menino brincando feliz e indo para a escola, que eventualmente cresce e encontra uma mulher para amar. Mas justo quando tudo parecia estar indo perfeitamente, a tragédia atinge, com o som das sirenes de ambulâncias e os gritos, juntamente com o choro de uma pessoa. Esses são os últimos sons que ele ouve. Arcus acorda do pesadelo ofegante e suando. Ele se senta em sua cama, com seus pensamentos girando. Aquilo foi realmente um sonho que ele teve? Parecia muito real, embora agora ele possa lembrar todos os detalhes daquela vida e daquele mundo com sua tecnologia avançada. As memórias inundam sua mente, e antes que ele perceba, lágrimas escorrem por suas bochechas. Ele se pergunta pelo que são essas lágrimas, pela vida que deixou para trás ou por algo mais. Antes que ele possa entender, há uma batida na porta, uma voz o chamando de mestre, dizendo que o café da manhã chegou. Ele está prestes a agradecer, mas ao ver a bandeja de comida diante dele, seus olhos se arregalaram ao perceber que há quase nada em seu prato. As melhores peças já foram comidas, provavelmente pelos criados que riem ao chamá-lo de ex-herdeiro. Mesmo assim, Arcus agradece com um sorriso, comendo o que resta de seu café da manhã. Depois que eles saem, ele não pode culpá-los por zombarem dele. Afinal, o que disseram é verdade. Ele não é mais o sucessor da família. Em um país construído sobre magia, sua família, a família Reitef, é conhecida por sua magia, tendo produzido muitos grandes feiticeiros no passado. O pai de Arcus, originalmente o chefe da família, fez muitas contribuições mágicas ao país, colocando os Reitef em uma posição de grande privilégio. Contudo, com esse privilégio vêm as expectativas, especialmente para os chefes atuais e futuros da família. Como o filho primogênito, Arcus deveria ser o próximo chefe, mas ao fazer o teste para medir sua magia, ele e sua família descobriram que ele não tem magia o suficiente. Na verdade, ele tem apenas o mesmo nível de magia que a maioria dos plebeus. Seus pais ficam imediatamente desapontados, e mesmo que Arcus implore por outra chance, seus rostos, como seus corações, já se transformaram em pedra. O pai de Arcus o castiga com um tapa em sua bochecha, fazendo-o a doer, mas não tanto quanto as palavras que ele ouve em seguida, um anúncio rápido de seu deserdamento. A falta de magia o torna inútil aos olhos de seus pais, que rapidamente o abandonam, mesmo sendo apenas uma criança, fazendo-o sentir-se completamente sozinho. Mesmo assim, Arcus não desiste. Após ter o estranho sonho e recuperar as memórias de sua vida passada, ele examina a biblioteca e passa por inúmeros livros na esperança de provar sua magia através do estudo. Parece inútil, ele pode ter conhecido muito em sua vida passada, mas agora não parece haver nada que ele possa fazer. Sua irmãzinha, Leisha, o encontra na biblioteca, seus olhos brilhantes e sorriso radiante imediatamente o colocam de bom humor. Ela pede para brincar com ela, e Arcus quer, mas está preocupado que ela possa se meter em encrenca, já que seus pais disseram a ela para ficar longe dele. Leisha diz que sua mãe deu essa ordem, mas ela não se importa, está entediada e quer brincar com seu irmão mais velho. Arcus cede, incapaz de resistir à sua adorável irmãzinha, que parece ser a única que ainda o ama, a única que ainda o trata da mesma maneira, mesmo que seus pais o tenham deserdado. Ele brinca felizmente com ela, mas a brincadeira é interrompida quando seus pais e alguns criados invadem o quarto com raiva em seus rostos, arrastando Leisha para fora da sala. Arcus pede aos pais para pegarem leve com ela, dizendo que ela não fez nada de errado e que tudo é culpa dele. Mas isso só deixa seus pais mais irritados. Eles já sabem que Arcus é o culpado, teve a audácia de se aproximar do próximo chefe da família depois de já ter sido deserdado. Eles o lembram de não cometer o mesmo erro novamente, martelando as palavras em sua cabeça para que ele não as esqueça, garantindo que ele saiba seu lugar, que é em nenhum lugar perto de Leisha. Na verdade, ele pode muito bem esquecer que é seu irmão e nunca mais falar com ela. Se o fizer, será punido da maneira mais severa. Arcus entende, pede desculpas novamente, mas suas palavras sinceras caem em ouvidos surdos, e a porta bate em seu rosto. Embora esmagado e machucado, ele se levanta, indo para seu quarto para se limpar. No caminho, os criados zombam dele, nem se dando ao trabalho de abaixar suas vozes. Eles se perguntam se ele realmente é filho do Visconde, quando Mal tem alguma magia, enquanto Leisha, que na verdade nem é uma verdadeira Reitef, tem mais. Eles até se perguntam se ele deveria ser permitido ficar na mansão. Arcus os ignora,
contendo toda a sua tristeza e frustração até chegar ao seu quarto, onde fecha a porta e se senta no chão. À medida que suas emoções se libertam, seu corpo começa a tremer, e ele tenta se acalmar, dizendo a si mesmo que ficará bem. Afinal, ele já sobreviveu 20 anos naquela vida passada, e as coisas não eram mais difíceis. De fato, ele se lembra dos outros meninos na escola zombando dele, chamando-o de nomes impróprios e obrigando-o a fazer coisas para eles. No entanto, ele foi capaz de suportar tudo com um sorriso. Então, certamente ele pode suportar tudo agora. Ou é o que ele pensa. Até se lembrar dos rostos preocupados de seus pais o saudando ao voltar para casa, assegurando-lhe que sempre estariam ao seu lado com sorrisos amorosos. Seus pais nesta vida costumavam olhar para ele dessa maneira, radiantes de orgulho e o cobrindo com abraços calorosos. Mas isso é agora coisa do passado. Isso faz Arcus soluçar e chorar. Como seus pais podem simplesmente parar de amá-lo de repente porque ele não tem talento para magia? Isso é realmente tudo o que importa? Enquanto suas lágrimas continuam a fluir e seu peito pulsa de dor, ele afunda na desesperança. No entanto, então, outra lembrança volta a ele, desta vez tendo o tratamento cruel de seus colegas de classe, dele se defendendo e revidando, mesmo estando em menor número e sem chance de vencer. Arcus se recusa a perder para aquele garoto. Se aquele garoto podia lutar, então ele também poderia. Ele agarra sua camisa enquanto grita sua determinação, ele se tornará um feiticeiro um dia. Então, seus pais se arrependerão de tê-lo menosprezado. Naquele mesmo dia, Arcus volta a estudar, aplicando-se ainda mais aos livros na biblioteca. Ele estuda até de manhã, tentando entender a essência da magia. No entanto, há simplesmente muitas ideias para envolver sua mente, algumas delas muito complicadas. Tudo o que ele entende é que símbolos mágicos chamados glifos são como as constelações em seu antigo mundo, e ele precisa juntá-los como se estivesse criando uma frase para formar um encantamento. E então, ele precisa injetar uma quantidade suficiente de magia neles para transformar as palavras em uma imagem, consequentemente, em uma ação. Claro, não importa quão correta seja a formulação, sem a quantidade certa de magia, ela falhará em ativar. Basicamente, ele precisa descobrir duas coisas: como unir os símbolos para criar encantamentos e como injetar magia neles. Talvez ele possa de alguma forma descobrir o primeiro, mas e quanto ao segundo? Algol lhe diz que ele precisa de um professor para isso, mas não há alguém disposto a ensiná-lo. De repente, ele ouve uma comoção do lado de fora, então olha pela janela e, para sua surpresa, vê que um hóspede chegou à mansão. Não é apenas um hóspede qualquer, mas seu tio Clave, que olha para cima e o cumprimenta com um sorriso. Arcus fica emocionado ao vê-lo e vai encontrá-lo na sala de visitas com Leisha. Os três se sentam para tomar chá, e Clave fica surpreso com quanto sua sobrinha e sobrinho cresceram desde a última vez que os viu. Mas ele está ainda mais impressionado com o quão inteligente Arcus se tornou, o que Leisha explica como resultado das incontáveis horas que ele passa estudando. Para Arcus, é apenas bom ver seu tio novamente, sendo ainda mais fã dele agora. Afinal, seu tio Clave também foi deserdado por não possuir talento suficiente para magia, mas conseguiu fazer um nome para si mesmo trabalhando duro e se destacando no campo de batalha, a ponto de haver pessoas que o consideram ainda mais poderoso do que o pai de Arcus. A chegada do tio traz esperança e inspiração frescas para Arcus, mas antes que ele possa falar com o tio, seus pais aparecem. O Visconde cumprimenta seu irmão solenemente, como se não estivesse feliz em vê-lo, e então seu rosto estoico se transforma em um raivoso ao ver Arcus no sofá ao lado de Leisha. Gritando em fúria, ele agarra o braço de Arcus e tenta arrastá-lo para longe, mas Clave ordena que ele pare, sua voz ecoando por todo o cômodo. Ele olha para o irmão, perguntando por que ele está sendo tão cruel com o próprio filho. O Visconde responde que Arcus não é mais seu filho ou sucessor por causa da falta de poder mágico, sendo Leisha agora a sucessora legítima. Leisha não diz nada, claramente se sentindo desconfortável. Clave, então, compreende a situação. Ele se levanta e expressa sua opinião, dizendo que Arcus ainda é jovem e seu poder mágico ainda pode crescer. No entanto, o Visconde não acredita e insiste que alguém que não manifesta nenhum talento para magia em jovem idade não pode ser chamado de Reitef. Clave fecha os olhos e coça a cabeça, como se seu irmão já tivesse esquecido as últimas palavras do ex-Visconde. Pela expressão no rosto do Visconde, ele se lembra, mas argumenta que a situação atual é diferente, insistindo que Arcus não merece fazer parte da família e insultando-o ainda mais. Palavras que fazem Clave se enfurecer. Como seu irmão pode dizer palavras tão cruéis para o próprio filho, seu único verdadeiro herdeiro? O Visconde fica em silêncio enquanto sua esposa sente medo. Então,
Clave dá um passo à frente, aparentemente prestes a dar uma lição ao irmão, mas Arcus interrompe corajosamente. Ele pede ao tio para ensiná-lo tudo sobre magia, e enquanto seu pai imediatamente desaprova, o humor do tio muda rapidamente. Clave vira toda a sua atenção para o sobrinho, perguntando se Arcus está sério sobre seu pedido, e Arcus responde que sim, com seus olhos brilhando com determinação. Ele acabou de chorar e lamentar, de deixar os outros o tratarem mal. Ele está pronto para seguir em frente, custe o que custar. Reconhecendo a determinação de Arcus, Clave sorri. Mas isso não é o suficiente para o Visconde. Ele não quer que Arcus receba lições, preocupado que isso faça as pessoas perceberem que ele na verdade não tem talento mágico, envergonhando a família. Mas Arcus argumenta que, se aprender magia, só trará benefícios para a família. Afinal, se ele provar que pode fazer magia, não haverá motivo para falar mal de sua família. E não é isso que seu pai quer? O Visconde fica pasmo. Enquanto Clave explode em risos e se enche de orgulho ao pensar que Arcus venceu a discussão justa e quadrada. Então, com uma expressão séria, ele diz ao irmão para não menosprezar tão rapidamente seu filho. Afinal, Arcus pode trazer orgulho para a família, assim como ele fez. Na verdade, Clave tem fé de que Arcus fará isso. Então, concorda em aceitar Arcus como seu aluno, prometendo transformá-lo em um feiticeiro de primeira classe. Arcus não pode acreditar no início, mas conforme as palavras afundam, ele inclina a cabeça e agradece ao tio, ansioso para aprender com ele. Clave não tem certeza se Arcus deveria agradecer tão cedo, afinal, ele é um professor rigoroso, assim como todos os mentores dos heróis. Eles começam imediatamente, dirigindo-se ao quintal, enquanto Clave examina o ambiente. Arcus mal pode conter sua excitação, ansioso para se tornar um bom feiticeiro e provar que seus pais estão errados. Clave gosta dessa atitude e decide começar a lição com uma demonstração. Ação é melhor do que palavras. Apontando para um alvo ao longe, ele diz a Arcus para assistir de perto. Então, ele reúne sua magia e recita seu encantamento, criando uma bola de luz entre as mãos, transformando-a em fogo. Ele a direciona para o alvo, incendiando-o, e Arcus observa maravilhado. Então, isso é o poder da magia. Arcus nunca viu a magia ofensiva em ação de perto antes. Então ele não pode deixar de se sentir maravilhado, pensando que neste momento, seu tio é a pessoa mais incrível do mundo. Clave traz Arcus de volta à Terra, dizendo-lhe que se ele dominar o feitiço que acabou de ver, ele se tornará um feiticeiro de primeira classe, lembrando-lhe que ele tem uma grande tarefa pela frente. Clave começa com o básico. Arcus tem que aprender a manipular seu poder mágico, algo que ele deve sentir no fundo do estômago. Fechando os olhos, Arcus inspira profundamente e se concentra, visualizando o poder dentro dele. De alguma forma, ele sente uma sensação calorosa borbulhando em seu estômago, algo que nunca sentiu antes. Justo quando ele sente que está prestes a se deixar levar pela corrente calorosa, seu tio o para, dizendo que ele passou no teste. Agora, tudo o que ele tem que fazer é ser capaz de manipular seu poder enquanto realiza outras tarefas. E ele pode se tornar um feiticeiro de primeira classe. Em seguida, ele pode realizar feitiços poderosos. Clave demonstra outro, desta vez concentrando sua energia mágica no olho e virando-se para casa, onde imediatamente sente uma grande quantidade de energia mágica de um dos quartos. Para confirmar, pergunta a Arcus se o quarto de Leisha fica no terceiro andar, e Arcus responde que sim, surpreso que seu tio tenha conseguido perceber apenas sentindo a magia. Clave está bastante orgulhoso de sua habilidade, dizendo que ele a descobriu e desenvolveu sozinho, permitindo-lhe detectar quantas pessoas ou bestas estão em uma determinada área e localizar exatamente onde estão, algo que nem mesmo o Visconde pode fazer. Agora, Arcus está ainda mais maravilhado e promete aprender o feitiço para superar seu pai. Ele tem uma pergunta. Como ele saberá quanta energia mágica colocar em um encantamento? Ele leu muitos livros, mas não encontrou nenhuma pista. A expressão de Clave fica séria, e ele respira fundo. Arcus espera ansiosamente pela resposta à sua pergunta, mas não é nada do que ele esperava. Não há resposta. A verdade é que ele só tem que confiar em sua intuição. Arcus parece chocado com a resposta excessivamente simples, então Clave explica mais, dizendo que a magia não tem forma e peso, então não pode ser medida. Apenas se pode ter uma sensação por meio de treinamento ao longo do tempo. Parece que a magia é muito complicada. Clave diz a Arcus que ele mal arranhou a superfície, então produz uma série de livros do nada, que ele joga para o sobrinho. Enquanto Arcus os pega e tenta encaixá-los todos em seu braço, Clave explica que esses livros são os escritos lendários, os próprios livros que dirão a Arcus tudo o que ele precisa saber sobre magia.
Ao contrário dos livros gerais que ele leu até agora, esses 6 volumes contêm todas as histórias das artes antigas, a criação do mundo, o renascimento mágico, a vida do feiticeiro famoso por estudar as estrelas, profecias sobre o mundo, histórias dos espíritos, finalmente, um volume sobre os reis demônios que supostamente trarão a destruição do mundo um dia, pelo menos é isso que Clave pensa que são. Mas, na verdade, ele não leu todos eles. De fato, ele diz que nenhum feiticeiro decifrou todos eles, especialmente o volume das profecias. Ainda assim, se Arcus quiser ser um feiticeiro, ele tem que se esforçar para entender os outros 5 livros pelo menos. Arcus acena com a cabeça, determinado a estudar todos eles. Ele leu livros suficientes, com certeza esses poucos não serão um problema. Ou assim ele pensa, até Clave dizer que os que ele está segurando são apenas os introdutórios e há mais por vir. Parece que Arcus tem muito estudo pela frente. Mas, pelo menos, se ele conseguir decifrar e ler todos os livros dos escritos lendários, ele não será apenas um grande feiticeiro, mas seu nome entrará para a história. Arcus entende. Ele sabe que o caminho à frente não será fácil, mas ele não desistirá. Ele dará tudo o que tem para aprender magia, e, em troca, Clave promete não deixar que nenhum de seus esforços seja em vão. Juntos, eles trabalharão para ajudar Arcus a realizar grandes feitos. Agora, Arcus não está apenas esperançoso, mas animado. Certamente, com a ajuda de Clave, seu futuro será brilhante. Mas, depois de um mês, ele mal avançou nos livros e não encontrou nada sobre aumentar o poder mágico. Até agora, tudo que ele descobriu de suas longas horas à mesa é a técnica chamada amassar mágica, que envolve trabalhar em seu poder mágico como uma peça de massa, constantemente torcendo e massageando. Ele esperava que isso aumentasse seu poder mágico, mas parece que está diminuindo. Ele está prestes a parar de amassar quando de repente sente uma sensação de queimação dentro de seu estômago, fazendo-o sentir que está prestes a explodir. Por um momento, ele pensa em liberar a energia ardente, mas seu instinto lhe diz que não é uma boa ideia. Então, ele apenas a segura e tenta se acalmar, forçando a força dentro dele a se acalmar e diminuir. Eventualmente, ela para, mas agora Arcus tem outro problema. Ele estava tão absorto em seus estudos que não percebeu que já era noite e que não comeu nada. Ele decide ir pegar algo para comer, mas no corredor, ele encontra seu pai, que imediatamente fica bravo ao vê-lo. Arcus o cumprimenta educadamente, mas o Visconde não ouve nada, sua atenção focada no livro que Arcus está abraçando. Arcus está estudando magia intensamente, não é? Mas o que isso importa? Não importa quantos livros ele leia ou quanto tempo Clave gaste ensinando, seu poder mágico nunca aumentará. Arcus argumenta que o poder de um feiticeiro não depende apenas da quantidade de poder mágico que ele tem, mas o Visconde o silencia, não querendo ouvir uma palavra. Ele mal suporta a visão de seu filho, muito menos tolera sua voz, que o irrita. Na verdade, tudo sobre o garoto o faz ferver de raiva. Ele deixa Arcus no corredor, e por um momento, Arcus apenas se senta contra a parede, muito devastado para se mexer. Ao vê-lo, Leisha imediatamente se comove com preocupação, e assim que vê seus ferimentos, ela começa a chorar. Arcus força um sorriso e diz a ela para não se preocupar, mas Leisha chora ainda mais, pensando que é culpa dela que Arcus está sofrendo tanto. Talvez, se ela não fosse a sucessora, Arcus teria um tempo mais fácil. Talvez pudessem voltar a brincar juntos. Arcus abraça a Leisha, tentando ao máximo confortá-la, mas ele também está fervendo de frustração. Nada da situação atual é culpa de Leisha, são seus pais que são os culpados por decidirem o valor deles apenas com base na quantidade de poder mágico que possuem. Sentindo a dor de Leisha, uma nova determinação cresce dentro dele. Ele não apenas provará que seus pais estão errados, ele fará com que paguem por tudo o que fizeram ele e Leisha sofrerem. O tempo passa, e 2 anos se passam como um piscar de olhos. Para avaliar o quanto Arcus melhorou, Clave pede a ele que tente o feitiço que ele demonstrou no início de seu treinamento, e Arcus concorda, juntando as mãos e recitando o encantamento. Ele reúne sua energia mágica e a dispara, visualizando-a como uma explosão de fogo. Certamente, chamas saem de suas mãos, e Clave aplaude a aprovação. Parece que Ark progrediu muito em pouco tempo, e ele também pode sentir isso, sorrindo enquanto agradece ao tio. Mas é claro que ele está apenas começando. Enquanto isso, Leisha tem ficado entediada. Com os ensinamentos de seu tio, Arcus tem estado muito ocupado, e embora ela o admire por estudar tão intensamente, não pode deixar de se sentir sozinha, especialmente nos dias em que Arcus tem que sair de casa para treinar. Durante esses dias, ela aguarda ansiosamente seu retorno,
e quando ele finalmente chega em casa, ela corre para cumprimentá-lo. Hoje não é exceção, e ela está tão animada para ver seu irmão mais velho que escorrega nas escadas, gritando ao perceber que está prestes a cair. Felizmente, Arcus, que agora é capaz de usar magia, consegue lançar um feitiço para retardar sua queda e então a pega em seus braços. O peso dela ainda o derruba no chão, mas Arcus não se importa, preocupando-se apenas com a segurança de Leisha. Na verdade, ela está ilesa e, como um cachorro feliz ao ver seu mestre em casa, ela abraça seu irmão mais velho e se aconchega contra ele, incapaz de conter sua alegria. Ela está feliz que ele está em casa, e ainda mais feliz quando Arcus diz a ela que ficará em casa o resto do dia, para que possam passar um tempo juntos. Verdadeiramente, seu irmão mais velho é o melhor do mundo. De volta à busca de Arcus por encontrar seu próprio caminho como feiticeiro, o encontramos em uma loja de itens mágicos, onde o proprietário só tem elogios para sua gravação, que é da melhor qualidade como sempre. Felizmente, o dono paga Arcus com dinheiro e prata mágica, que ele pode usar para fazer ainda mais gravuras, o que Arcus fica feliz em aceitar. Ele está contente por ter encontrado um bom parceiro comercial no dono da loja e espera que possam continuar por muito tempo, não apenas para que ele possa ganhar seu próprio dinheiro, mas também para que ele possa continuar aprimorando suas habilidades de gravação. Quanto ao que significa gravação, é o processo de usar símbolos mágicos para criar vidro brilhante, que é amplamente usado como fonte de calor e luz em todo o reino. Foi seu tio Clave quem primeiro sugeriu que ele tentasse para melhorar sua magia enquanto ganhava algum dinheiro extra. E até agora Arcus tem sido bem-sucedido. Ele ganhou dinheiro suficiente para comprar um novo livro, então ele se dirige à livraria. Mas no caminho, uma figura encapuzada corre para ele gritando enquanto colidem. Arcus está machucado, mas se recupera lançando um feitiço para impedir que a outra pessoa tropece no processo. O capuz da pessoa cai, revelando cabelos longos e o rosto de uma garota, uma fofa, fazendo os olhos de Arcus se arregalarem. Depois que ela se estabiliza, ela se desculpa com Arcus e oferece a mão para ajudá-lo a se levantar. Ele a aceita. Mas antes que possam dizer mais alguma coisa, a garota pula assustada pelo som de vozes ao longe. Entendendo a situação, Arcus agarra o pulso da garota e corre, levando-a para um beco. Lá, eles se escondem atrás de algumas caixas, sem fazer nenhum som, enquanto os perseguidores da garota passam por eles. Eles parecem irritados, amaldiçoando sua presa por escapar de suas garras, mas continuam procurando. Depois que eles se foram, Arcus solta um suspiro de alívio, e a garota solta o fôlego que estava segurando. Ele pergunta a ela o que está acontecendo, e ela responde que não sabe, dizendo que um grupo de estranhos a cercou de repente. Felizmente, ela conseguiu escapar, mas eles ainda a perseguiram, razão pela qual ela estava correndo e acabou esbarrando em Arcus. Ela agradece a ele por ajudá-la, apresentando-se como Sui. Arcus também se apresenta, e os dois apertam as mãos, contentes por terem feito novos amigos. Sui nunca viu Arcus antes, então ela pergunta a ele de qual família ele é. Sem ter certeza de como responder, ele muda de assunto, dizendo a Sui que eles deveriam sair do beco enquanto podem. Mas ela repentinamente coloca um dedo nos lábios dele, pedindo silêncio. A expressão preocupada em seu rosto claramente deixa Arcus saber que ela sentiu problemas por perto. Certamente, ao ouvir mais atentamente, ele ouve passos se aproximando. Mas ele está confuso. Os perseguidores de Sui não a deixaram? Sui sussurra a ele para recuar silenciosamente para o fundo do beco, esperando que leve a outro para que possam escapar. Arcus a segue, mantendo os olhos e ouvidos atentos. O beco fica mais estreito e escuro, e finalmente eles alcançam o fim. Um beco sem saída. Entrando em pânico, Arcus diz a Sui que deveriam voltar e sair do beco imediatamente, mas é tarde demais, alguém já os encontrou. De pé em seu caminho com um sorriso ameaçador, ele diz a Sui que não a deixará escapar uma segunda vez. Mas Sui ainda está tentando entender como ele a encontrou, até mesmo Arcus está confuso. Não há como alguém ter os encontrado tão rapidamente, a menos que haja magia envolvida, o que significa que o homem à sua frente é um feiticeiro, e um dos habilidoso. Mas Arcus se mantém firme, perguntando ao feiticeiro por que ele está tentando sequestrar Sui, e o feiticeiro responde que está apenas tentando ganhar algum dinheiro, acrescentando que alguém tão fofa e esperta quanto Sui certamente renderá um bom preço no mercado, e Arcus pode garantir um bom bônus, já que ele também não parece tão mal. Mas primeiro, ele quer dar uma lição a eles por desperdiçar seu tempo. Arcus rende os dentes, sabendo que ele e Sui estão em desvantagem, pois literalmente têm as costas contra a parede e são apenas crianças. Mas talvez por causa disso,
O feiticeiro não espere muito deles e baixe sua guarda. Então, eles podem ganhar vantagem. O feiticeiro estala os dedos e começa a entoar seu feitiço, tentando conjurar uma arma, mas Sui o interrompe com um feitiço próprio, invocando o vento em suas pontas dos dedos. Arcus encara incrédulo, ele nunca ouviu falar desse feitiço, o que significa que deve ser original, e pensar que ela pode conjurá-lo tão facilmente, lançando uma explosão de vento em direção ao feiticeiro. Bem, não tão facilmente, já que é frustrada pela barreira do feiticeiro, deixando-o ileso e fazendo-o ficar convencido, achando que não há como ser derrotado. Sui fica sobrecarregada com decepção e confusão. Como seu feitiço pôde ser tão facilmente frustrado? Arcus tem a resposta, apontando a falha na invocação. Para ser exato, Sui usou uma frase que seria eficaz à noite, mas não tanto durante o dia. Sui nem está ciente desse erro, mas o feiticeiro está. Ele deduz que Arcus provavelmente é de uma família rica, o que significa que ele renderá um preço ainda maior. Além disso, ele tem cabelos prateados, o que é bastante raro. O feiticeiro preferiria entregá-los intactos, mas agora que sabe que podem usar magia, ele não se segurará mais. Se eles se machucarem, que seja, ele só os curará depois. Enquanto Sui reclama, achando o feiticeiro injusto, Arcus tenta pensar em um plano para contra-atacar. Sim, eles já revelaram que podem usar magia, mas isso não significa que não tem mais truques na manga. Afinal, o feiticeiro não sabe que outros tipos de magia eles podem fazer. Ele tem certeza de que Sui tem outros feitiços guardados e, certamente, ela se prepara para lançar outro, avisando que este pode ser alto demais. Sui reúne sua magia mais uma vez, capaz de manipular uma quantidade ainda maior do que antes. O feiticeiro fica perplexo. Como uma garotinha pode ter tanta magia? No entanto, ele se recusa a perder e tenta contra-atacar com um feitiço próprio. Mas Arcus abre a boca, começando a entoar seu próprio feitiço original, surpreendendo Sui e o feiticeiro. Reunindo sua magia e recitando seu encantamento, ele consegue coletar todo o lixo ao seu redor e uni-los em seu braço, como uma arma gigante incrível. Surpreendente para Sui e intrigante para o feiticeiro, esse é o seu feitiço único, Scrap Arm, inspirado por algo que ele viu em sua vida passada. Ele aponta para o feiticeiro, que esconde seu medo com uma risada, pensando que o feitiço de Arcus é como uma piada. Mas Arcus está sério. Ele lança sua arma no feiticeiro, atirando todos os pedaços de metal, pedras e garrafas nele. E tudo que o feiticeiro pode fazer é gritar enquanto é atingido repetidamente pelos pedaços de detritos. Ele realmente vai perder para um menino pequeno com um feitiço estranho. Em segundos, o feiticeiro está enterrado sob os destroços, e por um tempo, Sui apenas encara com a boca aberta. Então, seu rosto redondo se ilumina, e ela pula, dando um grito triunfante. Arcus a interrompe, dizendo para não amaldiçoar sua vitória, o que Sui não entende. Arcus está falando sobre outro feitiço estranho que anula a vitória. Arcus não sabe como explicar. Tudo o que ele sabe é que ele se lembra que nos filmes que assistiu em sua vida passada, muitas vezes o ator ou atriz presumiria que tinha vencido, apenas para descobrir que o inimigo ainda estava vivo e mais forte do que antes, levando a uma derrota. Mas ele acha que não deveria falar com Sui sobre vidas passadas. De qualquer maneira, Sui está mais interessado em descobrir sobre o feitiço que ele usou para derrotar o feiticeiro com o Scrap Arm. Ela tem certeza de que nunca ouviu falar disso antes. Com seus olhos brilhando de excitação, ela pede a Arcus que ensine tudo sobre isso, fazendo perceber pela primeira vez que Sui tem uma obsessão em comum com magia. Ele não se importa, no entanto, só quer ter certeza de que o feiticeiro foi realmente derrotado antes de falarem sobre outras coisas. Cautelosamente, Arcus se aproxima da pilha de destroços, pensando em usar um feitiço de contenção no feiticeiro apenas para garantir que ele não tente nada a se acordar. Mas assim que Arcus termina de dizer isso, o feiticeiro acorda e o agarra, envolvendo um braço em volta de seu pescoço. Como Arcus temia, era cedo demais para comemorar a vitória. Arcus luta, tentando se libertar do domínio do feiticeiro, sendo levantado do chão. Mas é inútil. O feiticeiro agora tem a vantagem e pressiona a mão sobre a boca de Arcus, silenciando suas reclamações, enquanto o usa como escudo. Tão frustrada quanto Sui parece, ela não pode tentar lançar um feitiço ofensivo agora ou pode acertar Arcus. Arcus está ainda mais frustrado, detestando essa sensação familiar de impotência. Será que realmente não há nada que ele possa fazer? Certamente, deve haver algum outro movimento que ele pode tentar. Sem usar as mãos,
Ele tenta pensar e se lembra da sensação de queimação que sentiu uma vez em seu estômago. Talvez isso seja algo que ele possa usar. Fechando os olhos, ele reúne seu poder mágico em seu estômago, amassando-o até começar a queimar. Em seguida, ele abre os olhos e libera com toda a sua força. A força que o separa do feiticeiro assustado, que acaba sendo arremessado para trás, para a pilha de destroços. Arcus é expulso para frente também e cai com força, fazendo Sui correr em sua direção preocupada. Mas ele está bem, e, mais importante, ele quer saber se o feiticeiro foi realmente derrotado agora. Parece que sim. O feiticeiro está deitado no chão ao lado dos destroços, tremendo, mas inconsciente. Agora Sui está ainda mais impressionada com sua magia. Como ele foi capaz de afastar o feiticeiro com um peido? Arcus insiste que foi uma explosão de poder mágico, não ar quente, mas Sui não está ouvindo. Ela sabe o que viu, e nenhuma explicação vai mudar sua mente, mesmo que Arcus esteja implorando para ela parar. Felizmente, os policiais chegam para encerrar a discussão. Eles amarram o feiticeiro, que ainda está desacordado e claramente machucado, levando-o embora. Então, eles verificam Sui e Arcus, incapazes de acreditar que duas crianças conseguiram vencer um feiticeiro adulto. Sui corrige essa afirmação. Não foram os dois, mas apenas Arcus que venceu a batalha. Vendo o olhar orgulhoso em seu rosto, Arcus não consegue mais argumentar. Depois que a polícia termina de entrevistá-los, Sui leva Arcus até a fonte na praça, querendo começar de novo. Ela se apresenta novamente, e desta vez, Arcus dá seu nome completo. Ao ouvir seu sobrenome, os olhos de Sui se arregalam. Então, Arcus é realmente o jovem mestre de alguma casa nobre. Legal! Ela nunca conheceu um nobre antes e decide experimentar algo, beliscando as bochechas de Arcus. Depois, ela pergunta se ele vai puni-la por tocar em seu rosto ou exigir algum tipo de pagamento, como os nobres fazem. No entanto, Arcus diz que não fará nada disso. Ele definitivamente não quer que Sui lhe dê um órgão ou um membro, que aparentemente é a ideia de pagamento de Sui só porque ela o tocou. Percebendo quão sem sentido tudo isso soa, os dois riem. Então, eles saem pela cidade para pegar algo para comer. Sui ainda quer aprender o estranho feitiço que Arcus tentou com os destroços, incapaz de superar o quão incrível é. Mas Arcus não acha nada demais. Ele apenas juntou algumas palavras e tralha. É só isso. No entanto, ele não consegue dissuadir Sui, cujo coração já está decidido a pensar que ele é um excelente feiticeiro. E quando terminam de comer, ela pede a ele novamente para ensiná-la, oferecendo-se para ensiná-lo alguns feitiços em troca. Arcus nunca considerou aprender magia com mais ninguém além de seu tio, mas ele supõe que não é uma ideia ruim. Então, concorda, muito para a alegria de Sui. Ela agradece novamente pelo dia maravilhoso e aguarda ansiosa por passar mais tempo com ele no futuro. Continuando com a história, parece que Arcus está melhorando constantemente com sua magia. Seu tio acha que é hora de ele ter um acompanhante, apresentando um jovem esguio com características elegantes e um monóculo, usando um terno bem passado. Em resumo, um homem bonito que imediatamente deslumbra Arcus. Ele fala, resmungando uma reclamação sobre ser entregue a uma criança, o que ele acha caprichoso e infantil em si mesmo, mas diz que não tem objeções, tudo que Clave traduz para o acompanhante aceitar a responsabilidade de cuidar de Arcus. Depois de soltar um suspiro profundo, o homem se curva, apresentando-se como Noah Engane, dizendo que está ansioso para servir seu novo mestre. Atordoado por sua impecável atitude, leva um tempo para que Arcus responda, mas quando faz, ele tenta ser o mais formal possível, o que Noah imediatamente aponta como desnecessário. Ele é apenas um servo afinal de contas. No entanto, Arcus não tem confiança para ser o mestre de alguém, mencionando que foi deserdado, mas Noah já está ciente disso e não se importa. Ele só se preocupa com o que Arcus pretende fazer com o assunto. Diante da seriedade nos olhos do acompanhante, Arcus lembra sua promessa de fazer seus pais pagarem por fazê-lo e a deixa sofrerem. Se ele vai realizar isso, ele precisa de toda a ajuda que puder conseguir. Assim, ele endireita os ombros e aceita graciosamente Noah como seu servo, exatamente a resposta que o jovem esperava. Clave interfere nesse momento adorável, dizendo que Noah também ensinará Arcus a se comportar como um nobre, o que Noah confirma. Afinal, ele sabe que não é algo que Clave pode ensinar, pois até agora ele não tem senso de propriedade, como nesta manhã, quando anunciou sem aviso prévio ou explicação que Noah passaria a servir seu sobrinho. Clave simplesmente ri, e vendo como sua atitude descontraída parece combinar bem com a expressão séria de Noah, Arcus se pergunta se é realmente aceitável para Noah servi-lo agora. E Noah diz a ele que sim,
acha que a mudança pode ser empolgante. Parece que empolgação é tudo que Noah procura, apesar de suas expressões severas, que é exatamente o motivo pelo qual ele concordou em servir Clive em primeiro lugar. Clive prometeu a ele que servir Arcus seria ainda mais emocionante, sem um momento chato sequer. Assim, Noah concordou, achando mais do que suficiente razão para mudar de mestre. Arcus não o compreende, achando emocionante algo que seu tio definitivamente parece achar. De qualquer forma, Noah é o acompanhante de Arcus agora, e Clive diz que Arcus pode contar com ele, já que Noah se formou no topo de sua turma no Instituto Real de Magia, um jovem capaz de qualquer coisa. Na verdade, ele é conhecido como o Prodígio do Inverno, não apenas por sua inteligência, mas também por sua maestria em magia de gelo. Embora seja habilidoso em outras coisas também, como esgrima, história e etiqueta, tornando-o o acompanhante ideal. Arcus está completamente impressionado, mas enquanto Noah agradece pelas gentis palavras de Clive, ele prefere demonstrar suas habilidades. Clive dá permissão, então Noah anuncia que realizará um de seus feitiços favoritos para seu novo mestre. Enquanto Arcus assiste ansiosamente, Noah começa a reunir seu poder mágico, um círculo mágico aparecendo ao redor de seus pés. Ele recita seu encantamento, suas palavras invocam um vento gelado que gira ao seu redor. Depois de terminar, o vento se dissipa, e o gelo se assenta no chão, cobrindo-o para torná-lo quase impossível para qualquer pessoa cruzar. Os olhos arregalados de Arcus brilham, seu acompanhante é verdadeiramente impressionante. Noah explica que esse feitiço se chama Rajada Congelante, um original que ele desenvolveu a partir de brisa gélida, um feitiço de gelo tradicional. Fascinado, Arcus pega seu caderno e anota as informações, além da quantidade de energia mágica consumida pelo feitiço, que ele conseguiu medir usando um instrumento que ele inventou, o aetalometer, que se parece com algum tipo de termômetro de líquido. Pela primeira vez, Noah fica sem palavras, nunca imaginando que seria possível medir o poder mágico. Nos próximos dias, Noah ensina a Arcus tudo o que sabe, incluindo esgrima, treinando diariamente no quintal. Ele brande a espada sem esforço, parando todos os golpes de Arcus, que se recusa a recuar, esforçando-se para manter o equilíbrio e ajustar seus movimentos, esperando por uma abertura para atacar. Quando finalmente vê, avança gritando, preparando-se para desferir um golpe final. No instante seguinte, uma espada voa pelo ar, girando antes de pousar no chão. É a própria espada de Arcus, embora Noah tenha desarmado no momento perfeito, o que significa que ele perdeu novamente. Não importa o quanto ele tente, parece que ele não consegue acertar um único golpe em Noah. Noah aponta a falha na esgrima de Arcus, dizendo que ele está pensando demais nos movimentos e tentando técnicas para as quais não está pronto. Agora, Arcus entende o problema. Ele tem tentado executar os movimentos de Kendo que aprendeu em sua vida passada, mas talvez seu corpo ainda seja muito pequeno para isso. Resmungando e se perguntando quando vai ficar mais alto, Noah observa. Nos olhos dele, seu jovem mestre já aprendeu e melhorou muito, mostrando um talento e potencial incríveis. Ele pensa naquele instrumento que Arcus inventou, o qual até agora Noah ainda não consegue acreditar que Arcus fez. Ele nunca viu nada assim antes ou sequer considerou que tal coisa pudesse ser feita, e mesmo que Arcus tenha tido ajuda de seu tio, Arcus ainda fez a maior parte do trabalho, impressionando profundamente Noah. Voltando àquele momento, Arcus pergunta a Noah se ele pode conjurar todos os feitiços que conhece para que Arcus possa medir o poder mágico de cada um. Ele promete manter os detalhes em segredo, mesmo com o lançamento do aetalometer. Agora, Noah está ainda mais impressionado, com o rosto iluminando-se. Ele suspeitava que Arcus seria um mestre interessante, mas Arcus é ainda mais fascinante do que ele pensava. Clive ri, pensando que conseguiu enganar Noah ao ver sua expressão séria se quebrar pela primeira vez em anos, mas Noah apenas coloca de volta seu comportamento. Ainda irritado com seu antigo mestre por não ter lhe contado mais sobre Arcus, Noah direciona sua atenção para seu novo mestre, perguntando se pode pegar emprestado um aetalometer. Arcus diz que Noah certamente pode, já que ele tem muitos extras. Noah agradece, prometendo manter tudo sobre o instrumento em segredo, afinal, é parte do dever de um atendente manter os segredos de seu mestre. Arcus aprecia isso, feliz por ter encontrado um atendente verdadeiramente confiável. Noah sente o mesmo sobre seu mestre, mas diz isso apenas em voz baixa para que Arcus não ouça. Arcus revira sua bolsa e, depois de alguns segundos, tira 3 aetalometers, entregando a Noah e explicando que os 3 tipos diferentes representam as diferentes quantidades e graduações de poder mágico. E Noah pensava que Arcus não poderia mais surpreendê-lo ou impressioná-lo. Um riso diabólico é tudo que ele consegue como reação.
De volta ao presente, Noah olha para aqueles 3 etalometers que ele carrega consigo todos os dias. Ele tem medido e registrado o poder mágico de seus feitiços todos os dias e não consegue pensar em uma maneira mais divertida de passar seu tempo livre. Enquanto isso, Arcus ainda está resmungando sobre seu corpo se pequeno, como se estivesse tentando se tornar maior e mais forte, mas só acaba perdendo o equilíbrio e caindo no chão. Bem, até isso, Noah acha engraçado. Por mais que ele gostaria de continuar observando seu mestre, ele tem um trabalho a fazer, então dá um passo à frente e lembra Arcus que é hora de se preparar para sua reunião, algo que Noah esqueceu até agora. A reunião está marcada para acontecer na Guilda dos Magos, onde o mestre da guilda já está se preparando para receber seus convidados, Clave e 2 outros. O atendente informa que a sala escura à prova de som já foi reservada para a ocasião, como Clave desejava, o que faz o mestre da guilda, um homem barbado na casa dos 40 anos com uma cicatriz sobre o lado esquerdo do rosto, se perguntar o que Clave está tramando desta vez. Ele pergunta ao atendente se ele sabe alguma coisa sobre os homens que estão acompanhando Clave, mas o atendente não tem informações. Talvez sejam apenas servos. De qualquer forma, o mestre da guilda está prestes a descobrir. Ele se dirige à sala escura, e seu atendente anuncia sua chegada, apresentando-o como Godvald Sylvester, o mestre da Guilda dos Magos. Vendo, Arcus imediatamente fica nervoso. Por um tempo, ele apenas olha e gagueja, mas consegue se recompor e inclina a cabeça em desculpas. Godvald não parece se importar, mas Arcus continua se desculpando, intimidado pelo homem enorme diante dele. Noah fica ao lado, rindo silenciosamente da interação toda. Então, Clave dá um passo à frente, dizendo a Arcus para se acalmar porque Godvald não é tão assustador quanto parece, algo que o mestre da guilda não leva como um elogio exato. Ele faz uma pausa para limpar a garganta. Godvald vai direto ao assunto, perguntando a Clave o que ele precisa e por que ele trouxe sua filha com ele. Clave corrige rapidamente o mal-entendido, dizendo que a criança com ele é seu sobrinho, claramente um menino usando colete e calças. Reunindo coragem, Arcus se apresenta, mas sua confiança dá outra queda quando o mestre da guilda comenta que ele parece uma menina, e de qualquer forma, não importa. Todos se sentam formalmente para começar a reunião, mas antes que possam começar, uma voz feminina vem de fora da porta. Uma garota em uniforme de empregada entra, parecendo ter algo a dizer, mas assim que Godvald diz que ela está interrompendo, ela grita de medo, caindo e implorando ao mestre da guilda que poupe sua vida. Godvald promete que não fará mal a ela, dizendo para ela apenas dizer o que veio dizer. Mas ela ainda está muito assustada, mexendo-se nervosamente e gaguejando, fazendo com que Godvald levante a voz novamente. A garota se abaixa no chão, implorando por misericórdia. Arcus, que agora superou seu medo do mestre da guilda, parece divertido e o provoca, perguntando se Godvald está realmente planejando jogar a garota no mar, o que a faz chorar ainda mais. Godvald coça a testa, sem saber exatamente o que fazer com essa situação. Felizmente, a garota eventualmente se acalma e diz que veio entregar alguns documentos de Mr. Balgeuse, e chá e doces para o jovem convidado do mestre da guilda. Após isso ela sai. Clave aprecia o gesto generoso, mas Arcus confessa que não gosta de doces, tornando-o uma criança incomum aos olhos de Godvald. Bem, Clave e Noah concordam. Finalmente, é hora de começar a reunião. E Clave decide não perder mais tempo, tirando o etalometer de Arcus. À primeira vista, Godvald não fica impressionado. O que exatamente ele está olhando? Clave explica simplesmente que o instrumento mede poder mágico ou aether, sendo chamado de etalometer, e Godvald entende, mas não acredita, achando bom demais para ser verdade, assim como Noah fez. É realmente possível que algo consiga medir o poder mágico? Clave diz que é, explicando como o etalometer funciona. Basicamente, o líquido dentro do vidro se expande quando exposto a mais poder mágico. Godvald ainda está perplexo, incapaz de acreditar que Clave fez um instrumento tão complicado. Outro mal-entendido. Clave prontamente corrige, apontando para seu sobrinho e dizendo que, embora tenha ajudado, o instrumento é uma obra-prima de Arcus. Agora, Godvald está ainda mais incrédulo. Uma criança de não mais que 10 anos criou algo para medir o poder mágico? Clave entende como Godvald se sente, afinal, ele também estava cético no início, mas diz que não pode negar o quão incrível é a invenção, por isso está apoiando Arcus em seu plano de lançá-lo publicamente. O mestre da guilda olha para o instrumento novamente, depois o pega, testando-o, e ao liberar seu poder mágico, o etalometer reage, o líquido quase enchendo o cilindro de vidro. Por mais que Godvald ache difícil admitir,
ele pode dizer que o etanometer funciona, embora comente que é bastante sensível. Clave explica que isso se deve à sua faixa limitada, que permite uma maior precisão. Ele só pode medir ET, não detectá-lo, ao contrário do que Clave pode fazer, mas ainda pode ser bastante útil, se não inovador. Godwald concorda com isso. Então pergunta a Clave se ele tem certeza de que quer lançar um instrumento publicamente, em vez de apenas mantê-lo para si mesmo. Clave responde que Arcus já decidiu compartilhá-lo com o público. Então, Godwald pergunta a Arcus o que ele espera ganhar ao tornar seu instrumento acessível a todos. Arcus faz uma pausa e, em seguida, dá a resposta que preparou: muito dinheiro, é claro, e o máximo de acesso aos livros de magia do país que o reino permitir. Não é a resposta que Godwald esperava ouvir de uma criança, mas definitivamente uma louvável de um colega feiticeiro.